Um dos mais importantes impérios da antiguidade, mas hoje bem pouco conhecido, o Império Parta, também denominado como Império Arsacida, foi um poderoso estado que existiu na região correspondente ao atual Irã e partes do Iraque, entre os séculos 3 a.C. e o século 3 depois de Cristo. Com origens nas tribos nômades partas, esse império desempenhou um papel significativo na história antiga do Oriente Médio. A origem do Império Parta remonta ao século 3 a.C., quando as tribos partas estabeleceram sua presença no norte do Irã, sob a liderança de Arsaces I. Eles se uniram e conseguiram se libertar do domínio seleucida, que era uma das heranças do Império de Alexandre o Grande. Arsaces I proclamou-se rei dos partas e fundou a dinastia Arsacida, que governou o império pelos próximos 4 séculos. O Império Parta era caracterizado por uma estrutura política descentralizada, com governantes regionais. Essa estrutura permitia uma certa autonomia local, o que contribuiu para a estabilidade do império. Além disso, os partas adotaram a cultura persa e a língua aramaica como administrativa, embora o povo parta mantivesse suas próprias tradições culturais. Um dos aspectos mais notáveis do Império Parta foi sua rivalidade com a República Romana. Durante o século I a.C., Roma e Parta se envolveram em uma série de conflitos conhecidos como Guerras Partas. Essas guerras testemunharam uma série de batalhas ferozes e foram marcadas por uma alternância de vitórias entre os dois impérios. No entanto, o Império Parta conseguiu manter sua independência e expandiu seu território, incluindo partes da Mesopotâmia e da Armênia. Uma das mais importantes realizações do Império Parta foi sua habilidade em administrar um vasto território multicultural. Eles adotaram uma política de tolerância religiosa e permitiram que as regiões conquistadas mantivessem suas próprias tradições religiosas e culturais. Essa abordagem ajudou a estabilizar o império e a garantir a lealdade das populações locais. No entanto, o Império Parta enfrentou um declínio gradual durante o século III d.C. Várias razões contribuíram para esse declínio, incluindo lutas internas pelo poder, instabilidade política e pressões externas. O Império Sassanida, uma dinastia persa rival, eventualmente derrubou os partas e estabeleceu seu próprio império no século III d.C. Em resumo, o Império Parta foi uma potência significativa na região do Oriente Médio entre os séculos 3 a.C. e 3 d.C. Sua origem se deu como uma confederação de tribos partas. Suas realizações militares e sua abordagem tolerante em relação à diversidade cultural contribuiu para sua importância histórica. No entanto, o Império enfrentou declínio devido a lutas internas e pressões externas, sendo substituído pelo Império Sassanida. A história do Império Parta destaca a complexidade política e cultural da antiguidade, bem como a interação entre grandes potências da época. Devido à sua dimensão, bem como pelas suas características e realizações ao longo de sua história, o Império Parta foi um dos mais importantes impérios da antiguidade. Assim como vocês viram, ele também faz parte de uma série de impérios que se desenvolveu ao longo da própria história do que hoje nós conhecemos como o Irã. Então, vocês devem também assistir as minhas outras videoaulas para complementar esse estudo sobre essas grandes civilizações da antiguidade e compreender melhor essas relações, esses conflitos, essas guerras que existiram na antiguidade e moldaram os dias atuais. Valeu, pessoal, e até a próxima!